Caprichoso, eu não sou garantido, então não ia dar muito certo, não. Nosso roteiro, como eu lhe falei, nós somos campeões de atropelar o roteiro, né? Então estava aqui tudo mostrando quem você é, mas eu resolvi fazer um quebra-gelo com você, Leopoldo. Claro. É, da seguinte maneira, que você dissesse, na verdade, olhando para aquela Pra câmera câmera ali, ali. quem é Vou o até ajeitar Leopoldo? o microfone. Quem é o Leopoldo? Cara, eu sou um amazonense, De onde? Daqui mesmo de Manaus? daqui de Manaus, Amazonas, Manaus, capital do Amazonas. Nascido e criado em Santo Antônio, no bairro ali de Santo Antônio, próximo ao São Raimundo, próximo da Colina. Sou torcedor do São Raimundo, né? Não está muito bem, mas eu continuo na torcida, eu tenho que ser um torcedor fiel. Sou torcedor também do Caprichoso, né? A gente fez até uma brincadeira aqui antes de começar sobre o Leopoldo Monteverde, mas eu sou Leopoldo Caprichoso. Tive toda a minha infância voltada e muito ligada à parte do esporte, tá? Fiz tudo que é tipo de esporte, fiz natação, fiz jiu-jitsu, fiz judô, handebol, voleibol e acabei tendo uma carreira profissional no basquete. Então, com 14 anos de Você é o quê? Um idade, metro e? eu tenho 1,91 de altura. Com 14 anos de idade, eu fui para São Paulo e fiquei dos meus 14 anos até os 21 anos jogando basquete profissional. Joguei 5 anos em Franca, São Paulo, que é considerada a capital do basquete brasileiro, e passei 2 anos na capital, em São Paulo, jogando pelo Pinheiros, né, um clube também de referência nacional e internacional. Depois voltei para Manaus, depois desse período de 7 anos. Tinha até possibilidade de retornar para continuar a carreira, mas meu pai me deu um conselho que eu acho que foi um conselho sábio. Falou, Qual meu foi? filho, você tem que estudar, esse negócio de basquete não vai dar muito certo, não. E aí eu escutei meu pai, fiquei aqui, fiz minha faculdade de administração, depois fiz pós-graduação, depois fiz minha faculdade de direito, e aí segui a vida, que eu acho que segui no caminho certo. Então, essa experiência, provavelmente, Leopoldo, deve ter te moldado para entrar na Suframa, te lapidado, te dado todo um handicap, digamos assim, para você entrar. Como é que foi a tua entrada na Suframa? Essa experiência do esporte é fundamental para mim, é algo que eu levo até hoje. Porque no esporte é o seguinte, você só cresce se você tiver disciplina. E eu aprendi essa disciplina muito cedo, né? Como eu comentei, eu fui com 14 anos para uma outra cidade, para morar numa república com outros atletas da minha idade de várias regiões. E na época o Amazonas ele nunca teve muita tradição no basquete. Então eu sofri um certo preconceito lá por ser daqui do Amazonas e isso acabava me motivando a treinar mais, a tentar dar um resultado ainda maior. E isso eu trago comigo até hoje, né? Entrei na Suframa em 2014 por meio de concurso público. Passei praticamente por todas as áreas finalísticas da Suframa, fui servidor de carreira da parte de análise da lei de informática, que são os projetos de PDI. Passei um tempo no CBA, ajudei a criar o plano que transformou o CBA em organização social. Fiquei um tempo no gabinete, cuidando também de alguns processos importantes da Suframa. Fui superintendente da área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Passei 7 meses nessa área. Depois, na gestão já do superintendente Bosco Saraiva, fui superintendente adjunto de projetos, que eu acho que aí que me deu uma visão maior sobre o que é a Zona Franca de Manaus. Essa pasta Como é que o Bosco te encontrou? Quando ele chegou na Suframa, ele começou a prospectar e tal, olhar. Na verdade, o Bosco tem uma pessoa na sua assessoria que estudou comigo na UBRA, que é a Laiana Raquel. Eu me formei em Direito junto com ela. E quando o Bosco entrou na Suframa, antes dele ser nomeado, eu conversei com a Laiana e falei, Laiana, eu queria um tempinho para falar com o próximo superintendente da Suframa, até para mostrar o meu trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos. O Bosco me recebeu muito bem.
a gente conversou um pouquinho, falei das expectativas e me coloquei à disposição para ajudar, que eu acho que esse que é o papel do servidor público, né? Independente de quem está no governo ou não, o servidor público tem que estar para servir ao público. Então ele tem que sempre desempenhar o melhor papel possível. E aí eu acho que o Bosco deve ter gostado do meu perfil e me deu essa oportunidade de galgar um passo importante na minha carreira, que foi a Superintendência Adjunta de Projetos, que cuida de pautas relevantes para a Zona Franca de Manaus, como implantação de novas fábricas, Distrito Agropecuário da Suframa, PPB. Então, todos esses recordes batidos na gestão do ex-superintendente Bosco Saraiva foi comigo nessa pasta específica que cuidava desses assuntos que foram sucesso aí na gestão do nosso amigo Bosco Saraiva. Quais são as regras do jogo do PPB? Você é especialista nisso, então eu gostaria muito que você desdobrasse isso, trocasse em miúdo. O que é o PPB para quem está em casa, para quem porventura tenha apanhado a sua entrevista, pudesse entender assim de uma maneira bem didática Eu vou tentar falar de uma forma não técnica. Didática. O PPB é a receita do bolo para que você consiga produzir determinado produto na Zona Franca de Manaus. Então vamos lá, a gente pega o exemplo do telefone celular. Para eu produzir o telefone celular, eu preciso de vários insumos para que esses insumos juntos se transformem no telefone celular. O PPB vai dizer o que você vai fazer com cada insumo. Cada insumo é uma etapa específica até chegar ao final e sai o produto telefone celular. Então o PPB nada mais é do que a receita de bolo para que aquele determinado produto seja produzido na Zona Franca de Manaus. Como as indústrias que se instalam aqui na Zona Franca de Manaus, elas têm o incentivo fiscal por aqui ser uma Zona Franca de Manaus, a contrapartida necessária para que elas tenham esse incentivo é justamente o PPB. Então eu só consigo produzir na Zona Franca de Manaus se eu tiver essa receita de bolo, esse PPB descrito, etapa por etapa, se eu produzir aquele produto de acordo com essa receita de bolo, e isso é fiscalizado pela Suframa anualmente, então se eu fizer tudo certinho, eu consigo ter um incentivo fiscal e consigo produzir aqui na Zona Franca de Manaus. Então o PPB nada mais é do que a receita de bolo para que eu produza determinado produto. Pronto. Agora, eu estava observando, eu queria só enfatizar aqui o seguinte, estou conversando aqui com o novo superintendente da Suframa, Leopoldo Montenegro, e ele nos honra com a sua presença aqui. E quando você, dia seguinte, assumiu a Suframa, você falou o seguinte: modernização de sistemas na Suframa. Isso inclui modernizar o PPB? O que seria? Passaria por aí ou não? Passaria também, mas o principal hoje para a nossa instituição conseguir evoluir e acompanhar as demandas crescentes do mundo moderno, a gente precisa de sistemas, né? Tem uma quantidade de fábricas grande vindo para cá, são mais de 200 fábricas que vão se instalar na Zona Franca de Manaus nos próximos 3 anos. Isso já foram projetos aprovados lá atrás. Então, para que esse grupo de servidores, que hoje é pequeno, consiga acompanhar aquela receita de bolo que eu citei do PPB, porque isso é acompanhado pela Suframa, eu tenho que ter um sistema adequado que me dê as informações necessárias para poder avaliar se aquilo está sendo feito corretamente ou não. Então, esses sistemas a que eu me refiro, primeiro são os sistemas internos que a Suframa vai utilizar para poder fazer a fiscalização do PPB, fiscalização da PDI, que é proveniente da Lei de Informática, que também é uma política que está dentro da Zona Franca de Manaus, para que eu consiga acompanhar a evolução tecnológica do mundo moderno com a quantidade de servidores que eu tenho. Obviamente que a questão do PPB, ela perpassa também por essa evolução tecnológica, porque o produto que é produzido hoje
daqui a 3, 4 anos ele já é outro, totalmente diferente tecnologicamente. E esse avanço também dos produtos via processo produtivo básico é algo que a gente também está trabalhando internamente para poder dar segurança jurídica para quem vem para cá, para poder trazer uma empresa grande de fora para cá e que esse PPB acompanhe as evoluções que estão acontecendo no mercado. Então não dá para a gente, por exemplo, trazer uma empresa que produza telefone celular, que tenha uma receita de bolo para produzir aquele telefone celular e que daqui a 2 anos ela queira mudar uma etapa daquela receita de bolo porque tecnologicamente é melhor para ela e eu não consiga fazer isso via PPB porque o processo é muito burocrático. Então eu já tenho que me antecipar a isso, já trabalhar essa modernização não só na SUFRAMA, mas também no processo produtivo básico, que é importantíssimo. Leopoldo, quando você fala de segurança jurídica, nós estamos tratando, evidentemente, da reforma tributária. Eu gostaria que você discorresse o que representa a reforma tributária para o nosso sistema SUFRAMA. A reforma tributária é a garantia da continuidade das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. E aí eu preciso aqui fazer justiça e ressaltar o trabalho que foi feito pelo senador Omar Aziz, que é o líder da nossa bancada, o senador Eduardo Braga, que foi o relator da reforma, mas também de toda a nossa bancada federal, inclusive o trabalho desenvolvido pelo ex-superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva. Esse trabalho da reforma tributária, que garantiu as vantagens comparativas do modelo Zona Franca de Manaus, se a gente for pegar a reforma tributária, quando ela vai ser implementada de fato, que é 2033, a gente está num período de transição, mas em 2033 a reforma vai estar já 100% operacional. Só a Zona Franca de Manaus, a nível nacional, vai ser a única política de incentivo fiscal do Brasil. Então isso é algo muito relevante, é um marco histórico para a Zona Franca de Manaus, que no meu ponto de vista, como servidor público federal, como concursado da SUFRAMA e hoje tendo a honra de estar à frente dessa instituição, é o segundo maior marco da Zona Franca de Manaus. Só perde para a sua própria criação, que foi em 1967. Mas a gente ter a oportunidade de ter essa extensão dos incentivos fiscais por mais 50 anos, até 2073, e ter a oportunidade de trazer novas fábricas para cá, seja do Brasil ou seja de outros lugares do mundo, para poder desenvolver não só Manaus, mas a Amazônia, porque quando a gente fala de Zona Franca de Manaus, a gente não está falando só de Manaus. Sim. É porque o nome nos dá a entender que é só Manaus. Mas, por exemplo, a Zona Franca de Manaus compra todo ano mais de 30 bilhões de insumos de São Paulo. E aí, quando a gente vê alguém do estado de São Paulo falando mal da Zona Franca de Manaus, ele não deve conhecer esse dado. Ele não deve saber que a Zona Franca de Manaus também compra e desenvolve a economia do estado de São Paulo. Imagina 30 bi a menos do que a Zona Franca de Manaus consome hoje. Então, a reforma tributária ela vai transformar esse ambiente aqui da cidade de Manaus. Eu acho que nós vamos ser, a partir de 2033 em diante, o polo de tecnologia nacional, tá? E está caminhando muito bem para que isso aconteça, até porque nós temos 2 leis de informática. Nós temos a Lei de Informática da Zona Franca de Manaus e temos uma Lei de Informática Nacional. A nacional acaba em 2029, só vai ficar a Lei de Informática da Zona Franca de Manaus. Então, teoricamente, quem quer fazer ciência, tecnologia e inovação, quem quer trabalhar com projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, vai ter que vir para Manaus para fazer isso com um incentivo fiscal. Então, a gente tem que se preparar bem, fazer o nosso dever de casa para poder recepcionar essas fábricas, para poder ter condições de desenvolver, e eu falo de condições de infraestrutura, de poder desenvolver bem e avançar muito com essa chance que a gente vai ter de desenvolver ainda mais a nossa região. A segurança jurídica me parece que está interligada à aprovação desses projetos do CAIS. É uma tendência isso?
É uma tendência. A gente teve agora a última reunião do Conselho de Administração Quantos da projetos Suframa. foram aprovados lá? Nós aprovamos 83 projetos industriais e de serviço. É o recorde numa reunião do Conselho de Administração. Então já é reflexo. Já é reflexo do que está acontecendo com essa questão da segurança jurídica da reforma tributária. 83 projetos aprovados. Desses 83, 38 são novas fábricas que vão vir para a Zona Franca de Manaus. Isso é reflexo direto da reforma tributária. Além desses 83, nós temos mais 100 projetos a analisar já para a próxima reunião do Conselho. Então, o mercado está bem aquecido, todo mundo procurando a Zona Franca de Manaus e a gente tentando fazer... Qual é o perfil desses 83? E em se tratando de empregabilidade, o que é que isso pode gerar de emprego para nós? A gente trabalha com estimativas, né? Obviamente que são 83 projetos, pode ocorrer alguma diferença, mas a estimativa que a Suframa fez é que esses 83 projetos vão gerar 1,17 bilhão em investimentos e vão gerar um faturamento de 7,28 bilhões para os próximos 3 anos, que é quando os projetos vão estar implantados, gerando quase 3 mil empregos diretos. A gente fala de empregos diretos, fora os indiretos, que aí você movimenta toda a cadeia ao redor da instalação do projeto e da implantação das fábricas. Leopoldo, me dá uma chance de falar sobre essa questão dos empregos, né? Porque tem muita gente que não dá a devida importância para esse modelo Zona Franca, que é o nosso modelo, é o único modelo econômico nosso, né? Mas quando se pergunta para o popular se ele conhece a Suframa, ele não conhece. Então eu gostaria que você me informasse para quem está nos assistindo, empregos formais, os empregos informais, qual a nossa representatividade nisso tudo? Eu costumo dizer que se não fosse a Zona Franca de Manaus, talvez nós não estivéssemos aqui podendo ter essa oportunidade de conversar hoje. A Zona Franca de Manaus é o motor da economia, eu diria que do norte do país. Tá? Por quê? Porque através da Zona Franca de Manaus que a gente gera emprego, é através da Zona Franca de Manaus que a gente gera renda, através da Zona Franca de Manaus que você dá oportunidade para o povo trabalhar, consequentemente aquele cara que vai trabalhar, ele vai receber o salário dele, ele vai no comércio, compra alguma coisa. Então é toda uma cadeia ao redor da Zona Franca de Manaus que não movimenta só o Amazonas e só a cidade de Manaus. Como eu dei um exemplo anteriormente, a Zona Franca compra insumos de outras regiões do país. Então eu diria que a Zona Franca de Manaus é tudo para a nossa região. Hoje a gente está com mais de 131 mil postos de trabalhos diretos no chão de fábrica, e a gente tem uma metodologia na Suframa que a gente multiplica isso por 5 ou por 6, né? Vai dar 700 a 800 mil empregos diretos. Se a gente considerar a população do estado do Amazonas e considerar uma família tradicional de 3 ou 4 pessoas, pelo menos uma pessoa da família, de todas as famílias do estado, estão ligadas à Zona Franca de Manaus. Eu queria que um exemplo que fosse assim, né? Um trabalhador do distrito industrial, quando ele compra na Bemol, e aí a gente pode falar, sim, ele já está gerando está movimentando emprego, a cadeia. Está movimentando a cadeia, né? Isso, está movimentando a cadeia, está gerando emprego, está dando oportunidade para a outra pessoa que está trabalhando na Bemol para também poder fazer a venda para ele, para ganhar sua comissão, está dando oportunidade para uma empresa amazonense que investiu aqui, que também tem a oportunidade de vender seus produtos. Esse produto vai chegar em algum lar, vai ser utilizado, se der defeito vai ter a manutenção técnica, então você gera toda uma cadeia ao entorno da Zona Franca de Manaus. E isso pega a balsa, vai para São Gabriel da Cachoeira, já gera mais emprego, leva o produto para lá, né? E muitas vezes quem está lá é isso que você falou, e eu acho que é isso que falta um pouco
E aí fazendo o dever de casa da SUFRAMA, é algo que o Dr. Bosco conseguiu implementar e que eu pretendo seguir. É o comunicar melhor. A gente precisa informar para a população o que é SUFRAMA e o que é Zona Franca de Manaus. O povo que está aqui na cidade de Manaus e no estado do Amazonas precisa saber, precisa conhecer o modelo, precisa saber que está tendo oportunidade de trabalhar, porque esse modelo foi mantido frente à reforma tributária, graças a um trabalho da nossa bancada federal, né, liderada pelo senador Omar Aziz. Isso é muito importante, a população, de uma forma geral, precisa saber disso. Estamos conversando aqui no podcast Gilberto Martins em Entrevista com o novo superintendente da SUFRAMA, Leopoldo Montenegro. Queria agora me ater aos recordes e os desafios do PIN. E vou me permitir até ler um texto que eu escrevi aqui. 227 bilhões em faturamento acumulado em 2025. Mais de 131 mil empregos diretos. Em outubro de 2025, um recorde mensal de 21 bilhões em um único mês. Polo industrial nunca foi tão grande. E aí eu queria dizer, Polo Industrial de Manaus nunca foi tão grande. E esses números têm um nome, a gestão do Bosco Saraiva. E é justamente esse legado que o Leopoldo herda. Ele que foi escolhido agora, como a gente já tratou disso, e agora? O Leopoldo assume o comando. Então, neste bloco, nós vamos falar sobre o que está por trás desses números e sobre os desafios de quem precisa não apenas manter, mas avançar. Eu sei que você teve lá, tem toda uma introdução, tem toda uma participação no processo, mas eu gostaria de que você aclarasse um pouco mais isso. Daqui para frente, como é que nós vamos ser? É uma oportunidade única que eu estou tendo de assumir a superintendência da Zona Franca de Manaus, mas com uma responsabilidade grande, que suceder um gestor como o Bosco Saraiva é uma tarefa não muito fácil, né? O Bosco, ele democratizou a nossa SUFRAMA, né? Democratizou em que sentido? Acho que o principal legado que o Bosco deixou para a SUFRAMA é esse trato pessoal, é você atender todas as pessoas que vão lá, é você tratar todo mundo igual. Então hoje, qualquer pessoa que vá até a SUFRAMA, seja empresário, seja estudante, seja alguém que não tenha nada a ver com a Zona Franca de Manaus, mas que esteja lá por curiosidade, todo mundo é atendido. E antes da gestão do superintendente Bosco, a gente não tinha isso. A gente passou um período de 4 anos de gestão militar, onde a SUFRAMA se fechou. Se fechou para as fábricas, se fechou para o ambiente externo e se fechou também para o ambiente interno da nossa instituição. Foi um período muito complicado da SUFRAMA, mas que, graças a Deus, a gente teve uma reviravolta aí com a gestão do superintendente Bosco. Então, eu pretendo continuar com esse mesmo legado. Isso que eu ia lhe perguntar. Você está querendo dizer que a visita às fábricas, ela te dá a oportunidade de estar inserido propriamente nesse contexto, né? Não só a visita às fábricas, né, mas o atendimento ao público externo. Então, visita às fábricas é mais um ponto desse processo. Mas eu tenho que estar em contato com quem executa a política pública, porque é quem executa, quem está lá no chão de fábrica, é que conhece de fato a realidade, o dia a dia do seu processo e que vai poder me dar a informação correta do que está acontecendo. Se aquela política que a SUFRAMA adotou está correta ou se aquela política que a SUFRAMA adotou precisa ser corrigida ou alterada. Por isso que é muito importante a gente ter essa conversa, receber todo mundo e também ter esse contato direto em visita, não só a fábricas, tá? Porque o modelo Zona Franca de Manaus ele é maior do que as fábricas. Então, visita aos institutos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, visitas às universidades. Quantos institutos nós temos? Uma curiosidade. Hoje a gente está com 183 institutos, mas aí é toda a Amazônia Ocidental e mais o estado do Amapá, credenciados num comitê que é
a SUFRAMA faz as vezes de secretaria executiva. Então, 183 CNPJs que podem receber recurso da Lei de Informática e podem desenvolver seus projetos em toda a Amazônia Ocidental, aí Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e mais no estado do Amapá. Interessante isso. Como é que funciona essa distribuição? Qual o percentual que é destinado para esses institutos e o que eles são obrigados a fazer? Isso a gente chama de Lei de Informática. O que é a Lei de Informática? Tem um subsetor dentro do Polo Industrial de Manaus chamado Subsetor de Bens de Informática. Esse subsetor produz o que, por exemplo? Telefone celular, notebook, tudo que são bens tecnologicamente no mais avançado nível de tecnologia que a gente tem hoje. Então, por regra legal, as empresas que produzem esses produtos, elas têm que tirar do seu faturamento 5% para desenvolver projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tá? E aí elas fazem parcerias não só com institutos de pesquisa, que são esses 183 institutos citados. Inclui as startups. Startups, incubadoras e aceleradoras. Para quê? Para desenvolver a ciência, a tecnologia, a inovação, não a nível do estado do Amazonas, mas a nível de Amazônia Ocidental e mais o estado do Amapá. Esse foi um trabalho, aí pegando o gancho disso que eu falei, importante também, que foi iniciado na gestão do ex-superintendente Bosco Saraiva, que é o quê? Levar a SUFRAMA para essas outras regiões, dar oportunidade para que essas regiões criassem seus institutos de pesquisa para poder ter acesso ao recurso das fábricas daqui para implementar seu projeto, por exemplo, lá no Amapá, para implementar seu projeto, por exemplo, lá em Roraima. E aí eu dou um dado importante também aqui, que nos últimos 3 anos, que marcaram a gestão do nosso Bosco Saraiva, a gente teve mais de 81 milhões em projetos sendo investidos fora do Amazonas, tá? Rondônia, Roraima, Acre e Amapá. Graças a essa ida da SUFRAMA a essas regiões para fazer o que a gente chama de jornada de integração regional, que foi também um trabalho desenvolvido pela nossa gestão comandada pelo ex-superintendente Bosco Saraiva. Quando é que você começa o seu giro na jornada? Você vai Dia ao 23 e 24 a gente já tem uma jornada marcada no estado do Amapá. Não estão querendo fazer, mas a gente vai fazer. 23 e 24 É mesmo? Olha que maravilhoso. No Amapá. A gente já vai começar. Leopoldo, me diz o seguinte, quais são os setores que podem impulsionar o nosso faturamento agora para 2026? O setor de duas rodas... Sua expectativa, ele eu gostaria muito de... Tá. O setor de duas rodas ele se consolidou muito e vem crescendo desde 2021, pós-pandemia, ele vem crescendo gradativamente a 10% mais ou menos por ano. Então hoje ele é o principal subsetor em faturamento do Polo Industrial de Manaus. O setor de bens de informática também, que já é um setor consolidado e que tem essa questão dos 5% em projetos, também é um setor que deve se manter, mas eu aposto muito no setor de fármacos e medicamentos. Tá? Hoje eu tive uma reunião com uma fábrica, que é a segunda maior fábrica do Brasil, tá? De medicamentos, a produção de medicamentos sólidos, Buscopan, omeprazol, esomeprazol, eles produzem esse medicamento. Já compraram um terreno na cidade de Manaus, ali próximo a Torquato Tapajós, terreno privado, compraram de 120 mil metros quadrados e vão instalar a fábrica aqui na Zona Franca de Manaus. Então a gente está tentando atrair essas empresas que produzem esse tipo de produto, que está mais no setor de medicamentos, que eu acho que é algo que vai se consolidar com a questão da reforma tributária. Então, hoje, é muito vantajoso você produzir medicamento sólido aqui na Zona Franca de Manaus. Daqui para 2033, que é quando a reforma vai estar 100% implementada, você vai ter que estar aqui. Tem que estar aqui para poder produzir e ter competitividade frente às outras empresas ao redor do mundo.
Me diga o seguinte, impacto da recuperação da BR-319. Ontem foi assinado o edital, e isso é um ganho para nós, né? Uma expectativa muito grande, porque isso pode baratear o frete. É isso? É esse o raciocínio? É um dos raciocínios, mas 80% da logística que é realizada na Zona Franca de Manaus, ela ocorre pela via fluvial, né? E aí 20% fica um pouquinho com a parte aérea e com o modal rodoviário. Mas eu acho que o principal legado da BR-319, obviamente que ela vai ajudar muito nessa questão de ida e vinda de insumos para a Zona Franca de Manaus. Um modal a mais também sempre é bem-vindo. Mas eu acho que o seu principal papel pegando como exemplo o momento que a gente viveu de pandemia da Covid-19, onde o oxigênio tinha que chegar até a cidade de Manaus e não tinha como vir pelo meio rodoviário, teve que vir por meio de avião, e isso com custo muito maior do que o que seria praticado se fosse pelo modal rodoviário. E eu acho que a população tem oportunidade também de sair daqui de Manaus, Melhor autoestima, né? Melhor autoestima. A gente está conectado com o resto do Brasil, e daí vão surgir novas frentes, novos negócios que também vão impactar positivamente a Zona Franca de Manaus. Não tenha dúvida, mas hoje o modal fluvial ele é mais utilizado, até porque a gente consegue colocar mais insumos e mais produtos numa balsa do que num caminhão, né? Falando a linguagem popular para o público poder entender. Mas obviamente que o modal a mais vai gerar mais competitividade, uma concorrência entre esses modais, e a gente também tem a expectativa de que o modal fluvial também tenha uma redução de custo que vai beneficiar a Zona Franca de Manaus. Para você que pegou agora a entrevista, a conversa aqui no podcast é com o novo superintendente da SUFRAMA, o Leopoldo Montenegro. Eu vi você falando também no princípio sobre terrenos da SUFRAMA. Nós estamos com déficit nessa área, estamos asfixiados, precisamos de mais áreas. Eu vi você falando que era necessário contatar o Implurb e tal para modernizar, para ampliar. Como é que é isso? O que é que você quis dizer naquele momento com isso? Seguinte, hoje nós temos o Distrito 1, 2 e 3, que são áreas para recepcionar as indústrias que vêm de fora para poderem se instalar na Zona Franca de Manaus. Distrito 1 e Distrito 2 já está praticamente 100% ocupado. A última licitação que a gente fez agora em 2025, que vai finalizar em abril, a gente disponibilizou 44 lotes em licitação, e nós não temos mais área para poder recepcionar essas indústrias que estão vindo de fora, tá? O ex-superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva, iniciou um trabalho junto comigo, junto com o Serafim Correia. E qual é o objetivo? Qual era o objetivo desse trabalho e qual é o objetivo desse trabalho? Alterar o plano diretor da cidade de Manaus. Para quê? Para que dentro dos bairros da cidade de Manaus, obviamente isso vai ser validado por meio de um estudo, para que a gente consiga receber indústrias que tenham atividade até tipo 5. Tá? Isso é necessário para que a gente possa desenvolver as outras áreas dentro da nossa capital e para que a gente possa atender essa demanda crescente de indústrias novas que estão chegando aqui na Zona Franca de Manaus e fazer o nosso dever de casa. Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer aqui é oferecer uma infraestrutura adequada para essas fábricas que querem investir capital privado e desenvolver a nossa região. O que a SUFRAMA não quer é que a questão fundiária seja um inibidor para o investimento de uma instalação de uma fábrica, por exemplo. Então, a gente vai continuar esse trabalho que eu... Os entendimentos estão avançados? Eu conversei hoje com o Serafim, até porque eu participei da reunião do CODAN. O Serafim está se descompatibilizando, porque vai ser candidato,
mas o substituto do Serafim é o doutor Gustavo Igrejas, que inclusive é servidor Suframa, né? da Suframa. Então, eu vou ter algumas conversas com o Gustavo para que a gente possa encampar esse trabalho, fazer uma visita, se for o caso, à Prefeitura Municipal de Manaus e cobrar novamente a celeridade com relação à alteração do plano diretor para que novas fábricas possam ser instaladas em regiões específicas da cidade de Manaus. A gente precisa fazer isso, senão a gente vai perder investimento grande que vem de fora para a Zona Franca de Manaus. É urgente e necessário. É urgente, necessário e é uma das prioridades da minha gestão dar continuidade a esse trabalho. E a regularização fundiária do DAS, a quantas anda? O Distrito Agropecuário da Suframa, ele está dentro da Zona Franca de Manaus e é a parcela territorial maior da Zona Franca de Manaus. Sempre quando a gente fala em Zona Franca de Manaus, na nossa cabeça vem só indústria, né? Mas o Distrito Agropecuário, ele faz parte da Zona Franca de Manaus. Rio Branquinho é Suframa e pode receber projetos agropecuários. Só que o que aconteceu ao longo do tempo, até por uma vocação natural aqui da nossa região? A indústria cresceu muito, o comércio foi o pilar inicial da Zona Franca de Manaus, também se desenvolveu bastante, só que o agro ele acabou ficando à margem do que foram as duas áreas que eu citei anteriormente. Então, o comércio desenvolveu muito, a indústria desenvolveu muito e o agro ficou um pouco para trás. Mas nós temos o âncora, que Rio Preto pode ser considerado como âncora? Isso. Rio Preto da Eva é onde está instalado parte do Distrito Agropecuário da Suframa. São 600 mil hectares que são de propriedade da Suframa. Tem um polo de citricultura lá, tem plantação de pitaia, tem café, tem suinocultura, tem piscicultura. Só que o que eu acho que a gente tem que fazer no Distrito Agropecuário da Suframa? Fazer a conexão com aquilo que eu comentei no começo da lei de informática. Levar a pesquisa, levar o desenvolvimento e levar a inovação para dentro do Distrito Agropecuário e criar as agroindústrias ali. Até porque a reforma tributária vai beneficiar muito as agroindústrias. Então a gente está vendo de que forma fazer esse link para que seja um distrito não agropecuário, mas também um distrito agroindustrial da Suframa e da Zona Franca de Manaus. Então, eu tinha anotado aqui, com relação a essa questão da regularização, era a questão das escrituras. Ah, tá, Comunidade Nova Jerusalém, Distrito Industrial 2. Como é que está isso? É um processo? São 600 mil hectares, é isso mesmo? É porque é o seguinte, dentro do Distrito Agropecuário da Suframa e dentro da área de expansão do Distrito Industrial, que já fica aqui na cidade de Manaus, a gente segue uma lei federal, que é a Lei de Regularização Fundiária. A partir dessa lei, se você estiver produzindo nessa área por determinado tempo, você pode ter direito ou não à regularização fundiária. Então, vamos lá, pegando um caso prático hipotético para que todo mundo entenda. Se eu estou numa área dentro do Distrito Agropecuário da Suframa, antes de 22 de julho de 2008, até o momento, eu posso ter direito à regularização fundiária por meio dessa lei, que é 11.952, salvo engano, de 2009. Eu posso ter direito a essa regularização fundiária e aí eu não preciso pagar para ter aquele pedaço de terra que eu já estou produzindo lá desde 2008. Se eu tiver lá depois de 2008 até 2016 e eu tiver 5 anos ininterruptos lá, eu posso também ter direito à regularização fundiária, só que a regularização fundiária onerosa. Aí eu vou ter que pagar o valor do metro quadrado e posso também regularizar esse lote. Esses casos de comunidades que foram instaladas ao longo dos anos, a Suframa avalia caso a caso, porque tem que estar adaptado a esse prazo que eu comentei, até porque é uma lei federal que a gente tem que seguir. Então, se a comunidade X está lá
e ela consegue comprovar que ela está lá antes de 2008, ela pode ter direito, sim, à regularização fundiária. Agora, se essa comunidade está lá de 2017 para cá, infelizmente, a gente, como SUFRAMA, não tem os mecanismos necessários para poder regularizar essa comunidade. Até porque as terras da SUFRAMA são para atividade industrial e agroindustrial e agropecuária. Né? A depender da área, você tem atividade industrial, a depender da área, você tem atividade agrícola, a depender da área, você pode ter atividade agroindustrial. Então, essa questão da regularização fundiária, ela atende um marco legal, que é uma lei federal que a SUFRAMA tem que seguir. Muito bem. E do ponto de vista dos funcionários, você já se avistou com os funcionários, já falou com eles? Como é que vocês receberam aquele certificado nacional de eficiência de gestão? Como é que funcionou isso, assim, do ponto de vista da autoestima? Foi um marco muito importante, um marco histórico para a nossa SUFRAMA, que pela primeira vez a SUFRAMA ficou em primeiro lugar em gestão e governança. Parece que é pouca coisa, mas não é, né? E é muita coisa, até porque quem julgou todas as autarquias e todos os órgãos federais não foi o nosso ministério, foi um outro ministério, o Ministério da Gestão, que fez o julgamento de todas as propostas da evolução administrativa das autarquias e julgou que a SUFRAMA foi a autarquia que mais avançou e, por isso, recebeu o primeiro lugar em governança, em transparência e na administração de uma forma geral. Isso foi graças ao trabalho implementado ao longo desses 3 anos, das modernizações que a gente fez internamente, portarias, resoluções, toda a parte técnica e administrativa que foi feita ao longo desses últimos 3 anos, que nos deu a possibilidade e a oportunidade de ganhar esse prêmio, que é um prêmio não só da SUFRAMA, é um prêmio de todos os servidores e colaboradores que participaram ativamente de todo esse processo. Desde a moça lá que serve o cafezinho, até a moça da limpeza, até o analista que julga o investimento de milhões em ciência, tecnologia e inovação. Então, todo mundo teve seu pedacinho, sua contribuição para que a gente pudesse alcançar esse primeiro lugar que muito nos honra. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa jornada aqui, que não é a jornada da interiorização, que você já vai começar. Mas é uma jornada também. É uma jornada. Dizer para você que foi assim, com grata satisfação de receber um jovem. Você já passou dos 30? Estou com 41. 41. Eu sou o superintendente mais novo da história da Zona Franca de Manaus. Eu vi você falando isso pro presidente. Eu tenho que fazer o meu merchan também, né? Eu vi você falando isso pro Alckmin. Eu vi. Como é que foi a experiência lá? Foi ótimo com o Alckmin. O Alckmin, ele foi muito bom para a nossa Zona Franca de Manaus. Então, toda vez que tínhamos um problema que fosse afetar a Zona Franca de Manaus, o Alckmin sempre tinha um contato direto com o ex-superintendente Bosco. Muitas vezes a gente foi até a Brasília para discutir pautas importantes para cá. Então, e o Elias também. E o Márcio Elias Rosas também foi né? fundamental. Então foram pessoas que contribuíram para esse avanço que a gente está presenciando no momento. Não vou deixar você sair daqui sem dar uma palavrinha naquela câmera para os jovens, para essa turma toda que está aí. Como é chegar lá? Porque não é muito simples, mas também não é muito difícil. Basta querer, Leopoldo? Eu acho que antes de querer, a gente tem que ter uma coisa que eu aprendi, até a gente conversou no começo, que é a motivação. É que muitas vezes a gente quer, mas não tem a motivação necessária para chegar lá. Então, desde muito cedo eu fui moldado por essa questão do esporte, de ter a motivação necessária para atingir os objetivos. Eu diria que é algo que não é simples, mas se a gente tiver motivação, se a gente tiver o interesse, se a gente perseguir, a gente chega lá. Muito obrigado por ter vindo aqui, tá? Tudo de bom para você, até uma próxima. E quando já tiver os novos números, eu volto aqui com você. Muito obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui com todos. Prazer foi meu de te receber.
para os nossos telespectadores. Se esse episódio te acrescentou algo, compartilhe. Fale da Suframa, fale da Zona Franca, porque é muito importante para nós o que está sendo feito aqui no coração da floresta. Eu sou o Gilberto Martins e até o próximo episódio.